Gravando, maravilha! Como vocês estão, meus queridos? Espero que estejam todos muito bem. Sejam mais uma vez bem-vindos ao seu curso de Álgebra 2. É isso aí, terceira aula da P3. Então, na aula passada estávamos conversando sobre base, conversamos um pouquinho sobre dimensão e hoje nós vamos estender um pouquinho o nosso papo aqui, né? Nossa conversa sobre base de dimensão, com 3 teoremas muito importantes. São teoremas da existência, invariância e o teorema do completamento. Assim que falarmos sobre os teoremas, faremos alguns exercícios. Perfeito? Então, vamos lá. Bora! Pequenininho, cabecinha, aqui, cabecinha, e vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu tenho... Opa, cliquei errado, já comecei clicando errado, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho o teorema da existência. E o que é esse teorema da existência? Teorema da existência. Diz o seguinte: se V é um espaço vetorial finitamente gerado, espaço vetorial finitamente gerado. Nossa, tá ótimo hoje, hein? Finitamente gerado. Então, V admite base. Admite base. Ou seja, pessoal, sempre existe um conjunto que ele é gerador e LI, tá? Porque eu tô falando assim, pega a aula passada, vamos lá, aula passada aqui, ó. Brincamos bastante aqui, ó. Falando base, né? Ó, fizemos exercício sobre base, pegamos um exercício de R2, aqui um exercício simplesinho, depois falamos sobre base canônica. Aí a pergunta é, a gente já sabe que existem espaços vetoriais extremamente malucos, né? Pergunta que eu deixo para vocês, quer dizer, a pergunta tá respondida. Será que todo espaço vetorial finitamente gerado admite base? E a resposta é sim, todo espaço vetorial admite base. Perfeito? Então, esse é o primeiro teorema da existência. A demonstração dele, eu vou deixar a demonstração para vocês darem uma olhada no livro, senão a gente não consegue fazer exercício hoje. Eu quero fazer exercício com vocês para a prova, tá? Demonstração, exercício. A demonstração desse teorema não é complicada, tá? É uma demonstração que... o próximo teorema, a demonstração é um pouco complicada. Então, o próximo, eu nem vou deixar como exercício, só vou mandar o teorema para vocês e a gente vai conversar sobre o teorema, mas não faremos a demonstração e nem deixarei como exercício, tá? Mas esse daqui eu deixo como exercício porque você vai separar, no caso em que o espaço vetorial ele é apenas o zero, e nesse caso nós definimos o espaço vetorial formado apenas pelo zero como gerado pelo vazio, tá? Eu vou escrever essa definição aqui para vocês. Agora, se o espaço vetorial não for vazio, o que você vai fazer? A demonstração é isso, tá? É exatamente isso que eu vou falar. Você vai pegar todos os... se ele é um conjunto finitamente gerado, tá? Então pega um conjunto gerador dele, tá? Finito. Desse conjunto gerador, pega o maior subconjunto Li do conjunto gerador. Tá? E aí você afirma que isso é base. Tá? Então pega, ó, pela hipótese, ele é finitamente gerado. Então ele admite conjunto gerador finito. Pega esse conjunto gerador finito e desse conjunto gerador finito, pega o maior subconjunto que é Li. Tá? A partir do momento que ele for LD, você volta a 1. Tá? Mantém ele LI.
tá bom? Esse maior conjunto LI, maior conjunto possível LI, ele é a base, tá? E aí, usando as propriedades lá da aula 1, de dependência linear, né? Você consegue mostrar que qualquer outro vetor que você coloque a mais, ele é gerado por esse que você escolheu. Tá? Essa é a linha geral da demonstração desse exercício. Perfeito? Então, o primeiro teorema, que é o teorema da existência. Ele está feitinho no Caglioli também. Então, recomendo que você dê uma olhada lá. O segundo teorema é o teorema da invariância. Esse é chato, tá? Esse eu nem vou deixar ele como exercício. Também está feito no Caglioli, acho que no final do capítulo, mas não vou deixar ele como exercício. Tá? Então, teorema da invariância. O que diz o teorema da invariância? Diz o seguinte: a dimensão do a dimensão de um espaço vetorial independe da escolha da base. Tá? A dimensão do espaço vetorial é independente da escolha da base. Perfeito? Por que isso é importante? Porque como que nós definimos dimensão? Tá aqui, deixa eu voltar para os slides da aula. Dimensão, aqui. Dimensão de um espaço, como é que você faz para calcular a dimensão? Pega uma base dele e olha para o número de elementos. Aí a pergunta que eu deixo para vocês, e obviamente eu deixo uma pergunta já previamente respondida, né? Se eu pegar uma outra base, ela pode ter um número diferente de elementos? E a resposta é não. Todas as bases têm exatamente o mesmo número de elementos, tá? A dimensão do espaço vetorial independe da escolha da base. Ou seja, equivalentemente, qualquer base tem o mesmo número de elementos. Qualquer base possui o mesmo número de elementos. Perfeito? Esse é o teorema da invariância. Então, a dimensão é sempre a mesma. A dimensão, eu posso falar em dimensão sem mostrar a base para vocês. Tá, Rafael, mas dimensão com relação a qual base? Né? Independe. Né? Adivinha a dimensão do R3 baseado na base que eu estou pensando. A dimensão do R3 vai ser sempre 3. Pode ser na base canônica, pode ser na base maluca, tanto faz. Entenderam? Essa é o teorema da invariância. Ele diz que sempre vai ter a mesma dimensão. Tá? Então, retomando o teorema da existência, todo espaço vetorial admite base. Teorema da invariância, todas as bases possuem o mesmo número de elementos, então a dimensão é sempre invariante. Tá? E o terceiro teorema dessa série de teoremas importantes é o teorema do completamento. Do completamento. Então, dado um subespaço W de V, dado um subespaço W de V com dimensão de W menor que a dimensão
de V, tá? Estamos usando a notação para dimensão de din, tá? Então, din é dimensão. Utilizamos já essa notação no final da aula passada. Tá bom? Então, se beta é uma base de W com beta igual a W1 reticências até WK. Tá? É sempre possível completar essa base beta de W a uma base de V. Esse é o teorema do completamento. É sempre possível completar uma base completar a base beta, porque eu peguei uma base genérica, né? Então não preciso falar uma base, porque a base já é genérica. É sempre possível completar beta a uma base de V. Ou seja, é sempre possível obter beta, vou chamar de beta V, igual a esse beta V, ele contém todos os elementos da base beta, mais um complementinho. V1, né, até VS, VN. De forma que beta V seja uma base de V. Esse é o teorema do completamento. Então, por que esses teoremas juntos eles são importantes? Eles vão fazer um papel muito importante em álgebra aplicada 1, quando estudarmos transformações lineares. A gente vai usar muito esses 3 teoremas, tá? Principalmente ali no meio das demonstrações, a teoria ela continua crescendo e ela se baseia todo nesses 3 teoremas aqui que vocês estão vendo, tá? Então, ó, 3 teoremas importantes de hoje. Teorema da existência. Vamos lá comigo, ó. Vou até usar o cabeção. Cabeção, cabeção. 1, 2, 3 e... Yes! Cabeção. Tá. Teorema da existência. Ou seja, todo espaço vetorial finitamente gerado admite base. Ok? Existência. Teorema da invariância. Todas as bases têm o mesmo número de elementos. Ou seja, a dimensão é invariante. Terceiro teorema. Teorema do completamento. Se eu tenho um espaço vetorial pequeno dentro de um espaço grande, eu pego a base do espaço vetorial pequeno e completo essa base a uma base do espaço vetorial grande. Perfeito? Maravilha. Esses são os 3 teoremas importantíssimos. Com certeza eu vou cobrar eles na prova. Tá? Não vou cobrar a demonstração deles, a demonstração é um pouco extensa, mas vou cobrar o significado deles, vou cobrar como que usa eles. Tá? Então vou aplicar pegadinhas em vocês. Então, por exemplo, vou colocar ali, verdadeiro ou falso. Ah, eu posso escolher uma base de R3 com 4 elementos. Não, mentira. R3 sempre vai ter 3 elementos, dimensão 3. Tá bom? Perfeito. Dados esses 3 teoremas, principalmente o teorema da invariância, podemos olhar para as dimensões dos espaços conhecidos, sem olhar para a base. Tá? Então, por que eu não coloquei isso na aula passada? Não estávamos falando ainda do teorema da invariância. Agora, como nós temos o teorema da invariância, eu posso falar sobre dimensão sem ficar olhando para as bases. Tá bom? Ah, professor, outra coisa. Se independe da base, para eu lembrar qual é a dimensão, eu posso sempre escolher a base canônica? Exatamente. Se o cálculo da dimensão independe da escolha da base, pega a base mais fácil. Lembra das canônicas? Vamos lá, ó, cabecinha, 1, 2, 3 e cabecinha. Maravilha. Cadê as bases canônicas? Ó? Cadê? Tô procurando aqui, ó.
Ó, base canônica de matrizes, tá? Base canônica do Rn. Pega essa fácil, tá? Tem muitos problemas da álgebra linear, principalmente na álgebra aplicada 1, no próximo curso de vocês, caso vocês passem. Vamos passar sim, vocês estão indo super bem. Vocês sabem que vocês moram no meu coraçãozinho, né? Então, ó, tem muitos problemas que... Ah, tal problema independe da base. Ah, então escolhe a canônica. É a mais fácil. Entenderam? Perfeito. Tá, deixa eu... Opa. Vou voltar aqui. Tá. Então, vamos falar sobre dimensão. Revisitar a dimensão. Então, a dimensão... dos principais tipos de espaço vetorial. Tá? Então, ó, numa coluna eu vou colocar dimensão dos principais tipos de espaço vetorial. Na outra coluna eu vou colocar exemplo de base. Entenda, exemplo de base, não significa que é a única. E óbvio, como eu sou esperto, eu vou colocar base canônica, que é mais fácil, não vou ficar inventando, tá? Então vamos lá. Primeiro, aqui ó, espaço dimensão e exemplo de base. Espaços Rn. Gente, a dimensão do Rn é sempre n. Dimensão de Rn é igual a n. Tá? Exemplo de base. Beta igual a aquilo que a gente já colocou. 1, 0, reticências 0, né? 0, 1, 0, reticências 0, 0, 0, 1. Tá? Tá aqui. Que outro tipo de espaço que a gente tem? Tem o MNR. MNR, que são matrizes quadradas. Eu posso ter matrizes que não são quadradas também, tá? Dimensão de MNR... Opa, dimensão de MNR é igual sempre a n ao quadrado, tá? Com beta igual a... Como é que são essas... como é que é a base canônica? São matrizes, né? 1, 0, reticência 0, reticência 0, reticência 0, tá? Depois, 0, 1, 0, reticência 0, reticência 0, tudo com 0. Até 0, 0, 0, 1, 0. Tá? Aqui tem n quadrado vetores. Dimensão de PNR. 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 Ó, eu vou brincar com vocês na prova também, tá? Dimensão de PNR é igual a n mais 1, tá? Exemplo de base. Beta igual a 1t, t quadrado, reticências até t elevado a n. Tá? Então, no exemplo de bases, eu vou colocar, obviamente, canônica, né? Tá? Como que seria, por exemplo, pensar no R, ó. R. Na verdade, o R é o caso especial do R elevado a 1, né? Do R1. Dimensão de R, como R espaço vetorial, é 1.
tá? Ou seja, base é o número 1. E a dimensão de C? Dimensão de C, como R espaço vetorial, é 2, porque eu preciso de 2 vetores para gerar os números complexos, 1 e o i. Tá? Agora, eu posso pensar... vocês lembram que a gente já, no nosso curso, vou fazer apenas uma observação. Tá? No nosso curso, nós estamos trabalhando com R espaços vetoriais. Então, aqui, ó, dimensão dos principais tipos de espaço vetorial sobre R. Sobre R. Ou seja, o que quer dizer sobre R? O R é o escalar. Tá? Só estou usando escalares reais. Agora, lembra que eu falei, olha, 98% do nosso curso vai ser R espaço vetorial, tá? Mas, principalmente por se tratar de um curso para engenharia de produção. Porém, entretanto, todavia, nós podemos lidar com C espaços vetoriais ou Q espaços vetoriais. Existem outros tipos de espaços vetoriais, né, sem usar o R como escalares. Eu posso usar o C. Tá? Então, vou fazer essa observação. Então, quando você não está trabalhando com R espaço vetorial, pensa que nem log. Nossa, a pessoa me mandou um log agora. Eu quero misturar log. Quando não estamos trabalhando. Eu já vou explicar o porquê do log, tá? Nós estamos trabalhando com R espaços vetoriais, podemos indicar, coloquei um acento em indicar, né? Indicar. Então, podemos indicar o corpo de escalares, chama corpo mesmo, tá? O corpo de escalares no cálculo da dimensão. Tá? Ou seja, porque eu falei do log. Se você não coloca nada, é R. Se você coloca alguma coisa, você tem que usar, tá? Então, por exemplo, log. Se você colocar log de 10, log de 10 é 1. Calma, cadê a base? Quer ver o que eu quero dizer? Se você coloca assim, ó, log de 5. Qual que é a base? Ué, se eu não coloquei nada, é porque a base é 10. Não era isso que a gente combinou desde criança, tá? Agora, se eu não quiser usar a base 10, aí eu tenho que colocar, olha, log de 5 na base 7. Você tá entendendo a brincadeira? Log de 5 na base 7, aí é outra coisa, tá? Se não tiver nada, a base é 10. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Se não tiver nada aqui embaixo, significa que é R espaço vetorial. Agora, eu posso escrever assim, né? Exemplo. Dimensão de C sobre C, usando os escalares como C, isso é 1, tá? Mas dimensão de C sobre R, isso é 2. O que é a dimensão de C sobre R? Eu poderia ter escrito dimensão de C sobre nada. Podia apagar isso aqui, ó. Tá? Ó, esconde isso, tá? Com a borrachinha, esconde, ó. Dimensão de C sobre R. Tá? Como eu quero ressaltar, é exatamente que nem log. Tá errado colocar log de 2 na base 10? Tá errado colocar isso aqui, ó. Log de 2 na base 10? Não, mas eu podia escrever isso aqui, ó. Log de 2 só. Tá bom? Quando eu quero ressaltar a base, 10 eu coloco. Se eu não colocar nada, é porque é 10. Tá? Então, log de C na base, usando R como escalares, é 2. Aqui, a base é só o número 1. Porque eu tenho o direito de multiplicar pelos complexos. Tá? Então, formo qualquer número complexo. Aqui, eu uso base 1 e i.
tá? Eu poderia pensar no seguinte, ó, dimensão de m n sobre c reais, isso daqui vai ser n quadrado vezes 2. Por quê? Porque eu vou precisar de, para cada entrada, a base seria assim, ó, base, pega a canônica, 1, 0, reticência 0, reticência 0, reticência 0, e para cada uma dos vetores da canônica, você tem também o correspondente o i. I, 0, 0, 0, 0. Tá? Então, você tem o dobro, reticências, né? Tá? Reticências até o 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Tem um monte de zero aqui. Vírgula, 0, 0, 0 i. Tá? Tem um dobro da anterior. Agora, a dimensão de MNC sobre C, aí já é o próprio n quadrado. Tá? Então, só um detalhe. Se eu quiser ressaltar a base, eu coloco aqui embaixo. Né? Ó, se eu coloco aqui embaixo. Ó. Ressaltei a base, ressaltei a base. Tá? Ressaltei a base, ressaltei a base. Perfeito? Tá? Para nós vamos trabalhar muito com isso. Tá? Isso aqui para a gente vai ser suficiente, mas faz parte da matéria, não posso deixar de ensinar isso para vocês. Perfeito? Então, ó, a matéria está encerrada, vamos para alguns exercícios, tá? Teorema da existência, invariância e do completamento. Eu preciso fazer um exemplo de completamento para vocês. Tá? Pô, é possível, mas como faz, né? Então, vamos lá. Fazer alguns exercícios. Vou pegar alguns exercícios do Calholi aqui. Exercícios. Tá? Quais os subconjuntos de R3 são LI? Então, voltamos para o caso LI. Tá? Quais subconjuntos de R3 são LI? A, B, colocar C e tá ótimo. Tá ótimo, deixa eu ver. Tá, beleza. Vou colocar o outro aqui só para vocês localizarem o exercício. Tá? Então, primeiro, ó, esse conjunto 1, 0, 0, vírgula, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 2, 3, 5. Tá? Isso aqui, pessoal, claramente é LD. Nossa, professor, por que tão claramente? Porque qual que é a dimensão do R3? A dimensão do R3 é 3. Tá? Dimensão do R3 igual a 3. Significa que qualquer subconjunto com mais de 3 vetores já é LD. Tá? Então, neste caso, há 4 vetores. Tá bom? Lembrando que uma base é o maior conjunto LD gerador. Tá? Então, isso apareceria, ficaria talvez mais claro na hora que você for executar o teorema da existência. Tá? Porque uma base é um conjunto maximal LI gerador. Perfeito? Tá? Então, ó, qualquer mais de 3 vetores é sempre LD. Tá? Depois, ó, aqui o 1, 1, 1
1, 0, 1 e 1, 0, menos 2. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou colocar o C aqui. Vocês vão pensando no primeiro. 0, 0, 0. 1, 2, 3 e 4, 1, menos 2. Pessoal, esse C aqui, ó, ele é claramente LD. Qualquer conjunto que possui o zero, LD. Tá? LD, pois possui o elemento zero vetorial. Tá? Ah, professor, eu não acredito nisso não. Vamos olhar lá para a nossa primeira aula. Quer ver? Propriedade 3, não. Aqui. Yes, ó. Se, tá, eu tô na aula 1. Tá no terceiro slide da aula 1. Primeira capa, terceiro slide da aula 1. Propriedade 1, dependência linear. Tá? Se um conjunto finito L contido em V contém o vetor nulo, então esse conjunto é LD. Está mostrado aqui, ó. Tá? Então, se você tiver dúvida, dá uma estudada nesse slide. Tá? Então, contém o vetor nulo é LD. Tá? Depois, que mais? Pensaram nesse? Vamos lá. 1, 2, 1 e 3, 2, menos 1. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem, tá? Vamos olhar para o B. Tá? Então, isso aqui, deixa eu ver se um é a combinação linear do outro, né? Se eu consigo somar um e chegar no outro. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. Eu acho que é ali. Pô, mas achar e não achar não quer dizer nada, né? Vamos mostrar. Matemática tem que mostrar, tá? Engenheiro, para estudar matemática, tem que aprender a mostrar também. Então, vamos verificar. Vamos verificar. Tá? Porque não é óbvio. Então, vou pegar esse daqui, ó. Colocar na próxima página, tá? Como é que faz? Então, são 3 vetores, né? Seja α1, α2, α3. α1, α2, α3 pertencentes aos reais, tais que α1, 1, 1, 1, mais α2, 1, 0, 1, mais α3, 1, 0, menos 2, igual a 0. Vê o que acontece. Tá? Olha para a primeira coordenada. Deixa eu fazer direitinho esse com vocês, para vocês terem um bem resolvido. Tá? Então, você vai somar todos os vetores. Vai ficar assim, ó. α1 mais α2 mais α3, vírgula. α1, estou só somando, tá? Colocando os escalares para dentro, somando. Mais nada, mais nada. Então, vou apagar isso aqui. E depois, α1 mais α2 menos 2 α3 igual a 0, 0, 0. Perfeito? Ou seja, eu vou cair no seguinte sistema. Pessoal, na hora de construir o sistema, deixa tudo alinhadinho, tá? α1 em cima de α1, α2 em cima de α2 e assim por diante. Então, vai ficar α1 mais α2 mais α3 igual a 0. α1 igual a 0. Ó, de brinde, hein? α1 mais α2 menos 2 α3 igual a 0. Tá? O que eu queria que vocês reparassem, vamos colocar os coeficientes aqui, ó. Aqui eu não coloquei os números,
Mas vamos colocar os números aqui do lado? Vou colocar assim, ó. Aqui é 1 alfa 1, 1 alfa 1, 1 alfa 1. Olha só onde aparece. 1 alfa 1, 1 alfa 1, 1 alfa 1. Agora em verde, ó. 1 alfa 2, 0 alfa 2, 1 alfa 2. Aqui, ó. Tá? E eu preciso inventar uma outra cor agora. Vamos usar laranja. Tá? Aqui, 1 alfa 3, 0 alfa 3 e menos 2 alfa 3. Onde aparece? Tá? E aí eu já comento, guarda esses números aqui, a gente vai transformar isso numa matriz, eu vou fazer a solução, vamos transformar isso numa matriz e já já a gente conversa. Tá? Então guarda aqui e já já vou refazer esse exercício. De um outro método, tá? Então, ó, de cara, alfa 1 é 0, tá? Se alfa 1 é 0, segue que aplica alfa 1 aqui em cima e alfa 1 aqui embaixo, vai ficar alfa 2 mais alfa 3 igual a 0 e alfa 2 menos 2 alfa 3 igual a 0. Tá? Se você subtrair, vai cortar o alfa 2, vai ficar só alfa 3. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, linha 2 recebe... minha cabeça está atrapalhando? Não. Linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Vai ficar assim. Alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. 0 alfa 2, eu estou subtraindo, vai ficar menos 3 alfa 3 igual a 0. Tá? Daqui sai que alfa 3 igual a 0. Substitui em cima, alfa 2 igual a 0. Tá? Ou seja, alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3, que é igual a 0. Somente a solução trivial. Trivial. Portanto, LI. Tá? O que eu falei que ia fazer de diferente? Que tipo de sistema é esse? Vou continuar com laranja. Não, laranja não. Vou colocar vermelho e rosé, laranja. Vamos voltar ao preto. Azul ciano. Será que vai ficar ruim? Não, fica bom. Ó. Tá? Pessoal, que tipo de sistema é esse? Sistema homogêneo. Homogêneo. Tá? O sistema homogêneo... Vou fazer algumas considerações. Tá? Então, sistemas lineares... E eu vou falar particularmente sobre o sistema homogêneo. Sistemas lineares. Lá de álgebra 1, ele pode ser sistema possível e determinado, uma única solução. Ele pode ser um sistema, ele é possível, só que ele tem infinitas soluções. Tá? Sistema possível e indeterminado. Infinitas soluções. Ou ele pode ser um sistema impossível. Sem solução. No caso do sistema homogêneo, o sistema homogêneo nunca é impossível. Tá? Se você colocar tudo zero, vai dar certo. Ó. Tá? Ele nunca é impossível. A única pergunta é, o zero é a única solução ou tem outras? Ou tem infinitas outras? Tá? Então, sistemas homogêneos nunca são impossíveis. Nunca são impossíveis. O que acontece? Quando você calcula o determinante, né, aqui, determinante ele é diferente de zero. Nesses dois casos, o determinante ele é igual a zero. Quando o determinante dá zero, a gente ficava em dúvida. Né? Lembra que determinante diferente de zero, maravilha, tem solução. Não sei qual é, mas tem. Tá?
determinante igual a zero, pode ser que tenha infinitas, pode ser que seja impossível. Tá? No caso de sistema homogêneo, ele nunca é impossível. Então, o SI não tem. Ele só pode ser esse caso aqui, ó. Só pode ser. Tá? SI ele nunca é. Ele pode ser SPI, ele pode ter infinitas soluções, ou SPD. Tá? Além disso, por que ele nunca é impossível? Porque sempre 0, 0, reticência 0 é solução. A solução trivial sempre vale. A pergunta é, existe mais ou só a trivial? Para ser LI, tem que existir só a trivial. Tá? Então, aqui, ó, se o determinante der diferente de zero, a solução é única. Tem uma solução, a solução é sempre a trivial sempre a solução, como tem uma só, a única solução é a trivial. Única solução é a trivial. Minha cabeça escondeu, só escondeu um pouquinho do L, né? Aqui, determinante igual a zero, infinitas soluções. Soluções. Ou seja, pessoal, nesse caso, resumindo, tá? Para sistema homogêneo, o que acontece? Homogêneo. Tá? Você sempre vai pegar esses vetores e colocar em coluna. Vai formar uma matriz. Tá? Olha para essa matriz. Tá? Se o determinante da matriz relativa aos coeficientes for diferente de zero, você tem vetores LI. Se o determinante da matriz dos coeficientes for zero, nós temos vetores LD. Tá? Então, resumo, aqui eu precisava só calcular o determinante. Esse determinante, com certeza, ele vai dar alguma coisa diferente de zero. Tá? Então, vamos refazer esse exercício olhando para os determinantes. Né? Então, vou pegar exatamente essa... Não, vou fazer o seguinte, ó, pegar exatamente o enunciado, tá? Em vez de escrever tudo isso, professor, se eu escrever tudo isso, o senhor vai ficar feliz? Pô, vou ficar super feliz. E ainda vou te dar um notão. Professor, se eu resolver por determinante, você vai ficar feliz? Vou ficar feliz pra caramba, porque é muito mais rebuscado. Tá? Então, ó, eu vou escrever isso aqui, ó. Vou pegar, tá? Mesmo problema e resolução por determinante. Resolução por determinante. Eu simplesmente preciso calcular esse det. Ó, seja a matriz 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, menos 2. Vamos calcular o determinante dela? Então, o determinante de A é igual a... Eu vou usar Laplace aqui. Estou usando Laplace aqui, ó. Tá, vou até grifar para vocês. Opa, opa, opa. Vou usar Laplace. Tá? Por que Laplace aqui? Porque tem mais zeros, né? Só basta fazer, ó, mais, menos, né? Tem que fazer aquele quadro de sinais. Então, o determinante é menos 1, menos o que está aqui, vezes o determinante da matriz reduzida, né? Vezes o determinante de 1 menos 2, 1, 1. 1 menos 2, 1, 1. Não precisava nem ter escrito, podia ter feito de cabeça, né? Isso é menos 1 que multiplica menos 2, menos 1.
que dá. Aqui vai ficar menos 3, menos 1 dá 3. É diferente de 0. Em cheio, ó. Sistema. Sistema não, né? Eu tenho vetores ali. Tá? Importante, nem sempre dá para fazer por determinante. Tá? Tem hora que tem que vir por aqui mesmo. Tá? Por quê? Porque aqui são 3 vetores 3 por 3, né? 3 por 3 não, desculpa. São 3 vetores de comprimento 3. Então vai ficar uma matriz 3 por 3. Tá? Note que nem sempre as matrizes vão ficar quadradas e só tem determinante para matriz quadrada. Tá? Olha só, eu posso pegar esse exercício, ó. Vou fazer um de base. Aqui. Vou pegar este exercício. Mostrar que os polinômios um mais t, 1 menos t quadrado e 1 menos t quadrado menos t ao cubo formam uma base para P3R. Tá? Então, o que eu vou usar? Vou fazer o seguinte, ó. São 4 vetores. Se esses vetores forem LI, então eles vão, o gerado por esses 4 vetores vai ter a mesma dimensão de P3R, que é 4. Tá? Então, portanto, eu tenho um conjunto gerador LI e vou ter uma base. Tá? Então, resposta. Para ser base, tem que ser LI gerador. Tá? Então, vou mostrar aqui ali. Sejam alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 reais, tais que alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes 1 mais t, mais alfa 3 vezes 1 menos t quadrado, mais alfa 4 vezes 1 menos t quadrado menos t cubo. Isso igual a 0. Vamos reordenar todo mundo. Ó, vou colocar unidade com unidade. Tá? Isso vai ser 1 que multiplica alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4, né? Mais alfa 4 mais t que multiplica alfa 2 menos alfa 4, tá? T que multiplica alfa 2 menos alfa 4, perfeito? Mais t quadrado, que multiplica menos alfa 3, menos alfa 4. Agora vamos caçar o t cubo. T cubo só tem aqui, né? Então, mais t ao cubo, que multiplica menos alfa 4. Isso tem que ser igual a um polinômio nulo. Para ser igual ao vetor nulo, para ser igual ao polinômio nulo, todo mundo tem que ser zero. Então, ó, aqui tem que ser zero. Aqui tem que ser zero. Aqui tem que ser zero. E aqui tem que ser zero. Acho que o teu sistema vai ficar bonitinho. Parece complicado, mas vai ficar bonito, ó. Ou seja, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4 igual a zero. Depois,
alfa 2 menos alfa 4 igual a 0. Alfa 3 menos alfa 3 menos alfa 4 igual a 0. E, por fim, menos alfa 4 é 0. Daqui, vamos resolver de baixo para cima. Ó, já está escalonado, que lindo, ó. Então, alfa 4 é 0. Se alfa 4 é 0, alfa 3 é 0 também. Ou seja, alfa 3 é 0. Se alfa 3 é 0, aqui, não preciso do alfa 3 aqui, eu preciso do alfa 4. O alfa 4 é 0, então alfa 2 é 0. Tá, então, alfa 2 igual a 0 também. Então, os dois decorrem. Tentei ajustar aqui, mas não deu. Aqui. Tá? Alfa 2 e alfa 3 é 0. Agora, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 é 0. Segue aqui. Alfa 1 também é 0. Tá? Ou seja, alfa 1 igual a alfa 2, que é igual a alfa 3, que é igual a alfa 4, que é igual a 0. Significa que os vetores são LI. Ó, que legal. São LI. Maravilha. Como que a gente mostra agora? Como é que encerra o exercício? Deixa eu esconder minha cabeça. 1, 2, 3. Vou sumir, ó. Sumir. Tá? Para encerrar o exercício, eu vou fazer uma comparação com a dimensão. Acho que, na verdade, acho que eu nem vou ocultar minha cabeça, não, viu? Eu vou ir para a próxima página. Aqui. Já fiz uma cópia da página para vocês. Tá? Aqui, ó. Pronto. Maravilha. Eu vou voltar com a minha cabeça. Yes, voltei. Tá? Então, eu vou chamar esse conjunto de beta. Se beta igual a 1 mais t, 1 menos t quadrado, 1 menos t quadrado menos t ao cubo, já vimos na página anterior, né, que beta é LI. Só que beta é LI com quantos vetores? 4 vetores. Assim, a dimensão do gerado por beta é 4, que é exatamente a dimensão do P3R. Tá? Ó. Voltando. Aqui, ó. Dimensão do PNR é N mais 1. Tá? Então, a dimensão de P3R é 4. É sempre 1 a mais. Tá? Se a dimensão do gerado por beta é igual à dimensão do P3R, segue que o beta é igual ao P3R. Se o beta é igual ao P3R, eu acabei de mostrar que o beta é gerador. Tá? Como beta é gerador e é LI, segue que beta é base. Perfeito? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu vou fazer um último exercício aqui. Esse tem muitos parecidos no livro, só que eu vou pegar um diferente aqui. Então, para encerrarmos, determine a base e a dimensão do espaço de soluções.
do sistema homogêneo dado por x mais 2y menos z, x menos y mais z e 2x mais y igual a zero, seria mais 0z, né? Igual a zero, tá? O que acontece? Quando a gente olha para todas as soluções de um sistema homogêneo, se você pegar duas soluções, se você somar, dá uma solução. Se você pegar uma solução e multiplicar por um número, dá outra solução. Se você pegar a solução 1 com solução 2, lembrando que soluções são vetores, e trocar a ordem, tá? Vai dar a mesma. Então, se você olhar para todas essas propriedades, o espaço de soluções dá um subespaço vetorial de R3. Nesse caso, podia ser R4, R5, enfim. Tá? Então, o espaço de soluções do sistema homogêneo é um espaço vetorial. Tá? O que eu quero saber é a base e a dimensão. Então, eu preciso determinar um conjunto ali gerador. Tá? Como é que faz para determinar um conjunto Li e gerador? Faz o seguinte, vamos primeiro determinar quem é o conjunto de soluções, né? Então, primeiro, resolver o sistema. Como que resolve? Pessoal, sem segredo, escalonamento, tá? Então, eu já vou aproveitar aqui. Olha que folga, olha que folga. Vou agrupar. Diminuir, tá? Então, eu vou começar escalonando daqui. Então, ó, linha 1 fica quietinha. Linha 2 recebe linha 2 menos linha 1. Linha 3 recebe linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Segue que x mais 2y menos z igual a 0. 0x, né, eu estou subtraindo. Pega de cima, subtrai. Pega de cima, subtrai. Vai dar menos 3y. Pega de cima, subtrai. Mais 2z igual a 0. Faz a mesma coisa, né? Pega de cima agora, multiplica por 2 e subtrai. 0x. Pega de cima, multiplica por menos 2, né? E subtrai, vai ficar menos 4 mais 1, menos 3. Pega de cima, multiplica por menos 2. Né? Multiplica por 2 e subtrai, ou multiplica por menos 2 e soma, né? Um dos dois. Não pode fazer os dois a mesma coisa. Então, multiplica por 2 e subtrai, vai dar mais 2z. Igual a 0. Para encerrar o escalonamento, linha 3 recebe linha 3 menos linha 2. Aí chegamos no seguinte sistema. Tá? Vai ficar exatamente isso daqui. Vai ficar exatamente isso. Só que a última linha vai ser 0. Vai ficar 0z igual a 0. Tá? Porque zerou todo mundo, né? Professor, precisa escrever 0z igual a 0? Não, não precisa escrever 0z igual a 0. Tá? Mas como vocês não são muito experientes ainda, eu sempre coloco para os alunos os vetores, os coeficientes na diagonal principal, para guiar a solução. Então, lembrando que abaixo da diagonal principal tem que estar tudo 0 para estar escalonado, tá? E deixa escrito, para a gente não sujar, deixa sem nada abaixo da diagonal principal. Na diagonal principal, todos os coeficientes, mesmo sendo 0. Agora, como que resolve? Minha cabeça está atrapalhando, né? Deixa eu ver se dá para recuar um pouquinho. Tá? Acho que agora deu. Tá, ficou 0 aqui, ó. Tá?
como é que faz para resolver isso? Sempre de baixo para cima, e se tiver 0 na diagonal principal, ele vai ficar livre. Então, o z fica livre, eu coloco assim, ó, z igual a z, eu vou tirar minha cabeça para não atrapalhar. Então, resolvendo, z igual a z, porque ficou livre, tá? Agora, o y em função do z. Y vai ser igual a... vai ficar 2z sobre 3, 2/3 de z. Tá bom? Tá certo? Isso. Y é igual a 2/3 de z. Perfeito. Tá? E agora o x mais 2 vezes y vai ficar 4z sobre 3 menos z igual a 0. Portanto, vai ficar x mais... Aqui vai ficar 4z menos 3z, vai ficar z sobre 3, igual a 0. Portanto, x é igual a menos z sobre 3. Solução. Tá? S igual a... Quem que é o x? Menos z sobre 3. O y é 2/3 de z. E o z é z. Com z pertencente aos reais, tá? Já sabemos a solução? Então, pega a solução. Vai na próxima página, vamos continuar aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Como a solução é essa, um vetor V qualquer desse espaço vetorial é uma solução, né? Então, ele é da forma... Epa, começou a sair as coisas estranhas aqui. Só pular a caneta. É da forma V igual a menos z sobre 3, 2/3 de z e z, tá? Para algum z real. Só que esse vetor, coloca o z para fora. Isso é a mesma coisa que menos 1/3, 2/3 e 1. Para algum z real. Algum z pertencente a R. O que você pode fazer também? Você pode multiplicar tudo por 3. Né? Aqui, como eu diria, não é que é multiplicar tudo por 3. Se vale para qualquer z, eu posso multiplicar este vetor por 3 e dividir este vetor por 3. Ou seja, colocar o terço para fora. Tá? Menos 1, 2, 3. Tá? Para algum z real. Significa que um vetor qualquer ele é um múltiplo de menos 1, 2, 3. Ou seja, um vetor qualquer deste espaço é um múltiplo de menos 1, 2, 3. Tá? Se ele é um múltiplo de menos 1, 2, 3, peguei um vetor qualquer, ele é um múltiplo de menos 1, 2, 3, significa que o espaço vetorial, se V é o espaço de soluções, então V ele é gerado por menos 1, 2, 3. Ó, achei um conjunto gerador. Tá, agora, pergunta, esse conjunto gerador é base? Então, vamos encerrar aqui. Pequenininho, cadê? Isso.
Tá? Logo, beta igual a... Eu só preciso desse vetor aqui, né? Menos 1, 2, 3. É gerador. Pergunta, pessoal. Vetor, espaço, conjunto com vetor. É LI ou LD? Ah, professor, eu não sei, muito difícil. Volta lá na primeira aula, por isso que é importante, pessoal, uma primeira aula bem assistida. Ó, cadê? Deixa eu ver. Será que tá aqui? Ai, primeira aula. Não, isso aqui. Dependência linear. Aqui, ó. P2. Tá? Propriedade 2. Se eu tenho um conjunto formado por um único vetor não nulo, então esse conjunto é LI. Tá bom? Não precisa decorar todas as propriedades, mesmo porque isso é igual a álgebra 1. Né? Lembra aquele comecinho de álgebra 1? É o caso 1 vetor, caso 2 vetores, e assim por diante. A gente tinha menos rigor algébrico. Agora nós estamos trabalhando com um grau de refinamento algébrico um pouco maior. Mas a ideia é exatamente igual, essa propriedade 2 que eu mostrei para vocês, é exatamente igual à propriedade 2 lá da álgebra 1. Tá? Portanto, eu tenho um conjunto gerador com um elemento. Este elemento não é nulo, portanto, esse conjunto é LI. Como beta possui apenas um único vetor não nulo, beta é LI. Se beta é LI gerador, tá? Como beta é gerador e beta é LI, logo, beta é base. Tá? Qual que era a minha pergunta inicial? Determine a base e a dimensão. Então, achamos uma base. Tá? Pessoal, quantos elementos tem essa base? Professor, essa base tem 3 elementos, ó, menos 1, 2, 3. Erro comum. Não, essa base tem um único vetor. É um único vetor com 3 coordenadas, tá? Então, tem um único vetor. Como, ó, tá até aqui escrito, ó, único vetor, tá? Como tem apenas um único vetor, vou colocar de verde, tá? Logo, beta é base e dimensão de V e dimensão de V igual a 1. Perfeito, pessoal? Maravilha! Então, encerramos aqui a nossa P3. Lembre-se que esses 3 teoremas são muito importantes. Façam os outros exercícios recomendados. Eu dei uma garimpada geral nos exercícios, tá? Mas estudem direitinho. Qualquer coisa, por favor, voltando, vou falar novamente, venham até mim. Tá? A carga de trabalho está muito gigantesca para produzir esse material para vocês, para conseguir manter o calendário acadêmico. Tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Manter o calendário acadêmico é a nossa prioridade. Então, nós estamos trabalhando demais. Professores que nem estavam adaptados ao mundo online estão tendo que correr absurdos. Olha só, eu sou um professor giz-lousa, né? Então não tenho slides preparados. Tem professor que tem slides preparados, então tem professor que está mais adaptado, tem professor que está menos adaptado, tem professor que está mais adaptado, mas não está acostumado a fazer live, a gravar vídeo. Ninguém está habituado a gravar vídeo, tá bom? Então, deem uma estudada nisso, porque eu não estou conseguindo cutucar vocês, que nem eu sempre faço. Eu gostaria, e aí pessoal, mandar uma mensagem para vocês, como é que tá, como é que não tá, tá? Gostaria muito, mas eu tô perdendo um pouco desse controle por causa de uma questão de tempo, que a gente precisa produzir tudo. Já as coisas tendem a se normalizar e espero voltar a ter esta maior aproximação. Eu não estou longe de vocês, o que eu estou falando é que eu estou deixando de ir até vocês perguntar, tá? Então virou aquela tradicional relação professor-aluno. Eu estou esperando os alunos virem
até mim, não é que eu tô esperando, não tenho tempo de ir. Então, eu preciso que vocês venham até mim perguntar, dúvida disso, dúvida daquilo, exercícios, enfim. Tá bom? Forte abraço a todos vocês e, por favor, qualquer coisa, me mandem mensagem ou escrevam no fórum. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.